Já? Saudações de paz, povo abençoado de Deus, graça e paz, shalom, independentemente de como você é saudado, na tua igreja, na tua comunidade, salve, salve, simpatia, como vocês falam aqui no Brasil também. Mas o que importa é que estamos de volta a Reino Cast Luz para quem busca mais do que religião. Aqui não é lugar de religiosos, não, aqui é lugar de pessoas que colocam o reino acima de tudo, acima de placas, acima de status, acima de títulos, reino acima de tudo e acima de todos. O episódio de hoje promete muito, vai ser um episódio muito, muito, muito interessante, porque vamos falar de um tema que acreditamos nós é de interesse de toda pessoa que crê em Deus, diante daquilo que são os cenários que temos visto acontecer nos últimos dias. Vamos falar hoje sobre a realidade espiritual, especificamente em Angola e no Brasil. E para isso trouxe aqui pessoas que entendem sobre a matéria. Cada um vai falar na sua vertente, baseado em suas experiências com Deus e suas experiências sociais. Estão aqui comigo meus amigos, pastor Zeferino, angolano, missionário aqui no Brasil, Zeferino Castro. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos conectados neste momento, assistindo o podcast Reino Cast, que este podcast, que essa edição seja muito especial para você, que se sente muito abençoado. E muito obrigado pelo convite, meu amigo. Amém. Está aqui comigo também minha irmã, minha amiga abençoada de Deus, mulher que carrega muita unção. Você chega perto, você cai. Glória a Deus Serva por de isso. Deus, milionária, eu lhe chamo de milionária, Aline Miranda. Queridos, recebam a paz do Senhor, meu amigo Edima Ômega. Amém. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. E estou feliz também de estar conhecendo aqui o missionário Zeferino de Castro. E eu tenho certeza que tudo que vai ser falado aqui vai agregar para a sua vida, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Reino Cast tem sido um podcast que tem feito a diferença. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Glórias a Deus. Então, meus amigos, vamos lá, vocês estão cientes do que nós vamos falar aqui. E assim, como. Eu acho que vou fazer essa pergunta para Zeferino. Ok. Como nunca veio aqui antes, a Aline já é da casa. Para quem não te conhece, né, em poucas palavras, quem é o Zeferino de Castro? Zeferino de Castro é um jovem de nacionalidade angolana, casado com uma mulher angolana e sou pregador missionário aqui no Brasil. Estou 2 anos fazendo a obra de Cristo aqui no Brasil. E também sou jovem, que gosto de ouvir e também gosto de compartilhar o pouco conhecimento que eu tenho. E como hoje estou aqui nesta mesa do Reino Cast, ao convite do meu amigo, para estar a compartilhar algumas verdades bíblicas com vocês. Tenho a plena certeza que será um privilégio e que será um tempo de qualidade. Glórias a Deus. Você queria também, né, fazer uma nota introdutória? Gente, @cantora Aline Miranda, lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, e você vai conhecer um pouquinho do nosso ministério. Quem sou eu? Um vaso pequeno, um cano velho enferrujado, que passa água boa, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Gênesis 2:7 diz assim: somos pó e cinza, é o que somos. Pó, cinza, caco, barro, dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Glórias a Deus. Amém. Vamos lá. Antes de falarmos precisamente sobre a realidade espiritual de Angola ou do Brasil, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Estamos vivendo hoje na igreja ou no mundo, de forma geral, uma crise espiritual ou um avivamento espiritual? Responda, Aline Miranda. Queridos, se a gente olhar na palavra de Deus, nós já estamos caminhando para a volta de Cristo. O Apocalipse já está acontecendo. E a igreja, ela tem esfriado espiritualmente. O amor tem se esfriado. Pessoas amantes de si mesmas, presunçosas,
a iniquidade tem aumentado, mas existe um povo que tem clamado por um verdadeiro avivamento. Eu acredito que a gente está naquela época do trigo tá crescendo junto com o joio. Sabe? A igreja verdadeira tem clamado por um verdadeiro avivamento, tem santificado, mas no modo geral, a igreja ela tem perdido um pouco a sua identidade em Cristo. A igreja tem perdido um pouco A sua identidade em Cristo. O que te motiva a falar isso? Eu acredito que quando a gente olha na palavra, a gente entende que quem governa o mundo é o príncipe das trevas. Satanás, ele tem governado o mundo. E por algumas vezes ele tem entrado dentro da igreja para tirar a identidade da igreja. E como que ele consegue tirar a identidade da igreja? Colocando sinais dele no meio do povo de Deus. O que está acontecendo com a igreja? A igreja, ela está, como posso te dizer? A igreja tem clamado por um avivamento. Pastores, líderes, têm buscado em Deus um avivamento, mas existe uma guerra no mundo espiritual. Sim. De Satanás querendo tirar a identidade do povo de Deus. Sim. Sabe aquela não é religião e nem religiosidade. Sim. É cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, mas não é crente. É sobre isso que a gente tá falando aqui. É a identidade que Satanás tem tentado tirar do povo de Deus. Quem são essas pessoas que têm cara de crente, roupa de crente, mas não são crentes? São pessoas que estão dentro da igreja, mas não tiveram ainda um encontro verdadeiro com Deus. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, não é só a nossa cara e o nosso jeito que o Senhor muda. Ele transforma tudo. Yes. E nós carregamos a identidade de Cristo em nós. A sua fala é diferente, as suas ações são diferentes, a sua maneira de agir é diferente. Então não adianta você só estar dentro da igreja, mas não ser a igreja. Até porque a igreja somos nós. Não é a parede, o microfone. A Bíblia diz que aonde você estiver, ali está a igreja de Cristo. E é nisso que nós precisamos fazer a diferença e não perder a identidade. Glórias a Deus. Zeferino, estamos vivendo um avivamento global ou uma crise espiritual global? Qual é a tua visão? Quando você olha para o mundo e quando você olha para a igreja, estamos vivendo de facto um avivamento ou estamos passando por uma crise espiritual, tanto na igreja como no mundo? Eu acredito o seguinte, homem de Deus. Nós estamos numa fase que, primeiramente, a gente precisa saber realmente o que é o avivamento. Quando nós estamos a falar de avivamento, nós estamos a falar de um meio onde a igreja ou qualquer pessoa como indivíduo passa num processo de arrependimento. Avivamento é transformação. Exatamente. Avivamento é mudança de vida. Quando Deus olha para o seu povo depois da queda do homem, Deus queria trazer um avivamento. Isso Deus começa a partir de Moisés. E a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Sim. Deus diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face e orar, eu descerei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é que é avivamento. Que significa o avivamento procede de um arrependimento, procede de uma humildade, procede de um momento de oração. Sem arrependimento, não há avivamento. Portanto, respondendo à sua questão, meu amigo, a igreja está passando por uma crise muito grave. Porque hoje já não estamos a viver o real facto de arrependimento.
E eu vou concordar com a missionária. Porque muita gente parece ser o que não é. Porque o avivamento não é só gritar. Porque muita gente pensa que avivamento é o que acontece várias vezes no nosso congresso com 5.000 pessoas. Movimento de pessoas gritando. Dons não. espirituais, Vamos falar sobre profecias. isso. Avivamento não é movimento. Avivamento não é movimento. Avivamento não é gritar. Avivamento não é sentir algo forte no teu coração. Meu Ou, Deus. tipo, estou arrepiado. Isso não é avivamento. Fala sobre isso. Avivamento é mudança de caráter. Isso é que é avivamento. Avivamento é transformação e alinhamento com Deus. Se não houver mudança de caráter, podemos gritar, podemos chorar, podemos rodopiar, mas ali não existe avivamento. É uma emoção. Olha, a fala dele, Sim. a colocação dele foi perfeita. Porque o que acontece com a igreja hoje em dia? As pessoas falam em línguas estranhas, elas têm os dons espirituais, ela prega, canta, profetiza, mas depois que ela entrega o microfone, não existe a mudança. Ela fala mal uma das outras, Meu Deus. ela mata o seu irmão com a língua, ela julga o seu irmão, ela se sente melhor do que o seu irmão. Exatamente. Não existe humildade no coração. Então eu não consigo entender esse evangelho que a pessoa só é crente quando ela está com a oportunidade ou com o microfone na mão. O evangelho que a pessoa só é crente quando ela está com A oportunidade ou com o microfone na mão. Ali Fala sobre ela né? Porque eu acredito que o altar, para muitos, é uma vitrine de exposição. Ali você profetiza, ali você canta, ali você prega. E Deus, pela sua misericórdia, ele se manifesta porque ele tem compromisso com a palavra dele. Deus, ele tem compromisso com a palavra. Ele até usa por misericórdia. Ele usou a jumenta, né? Pela misericórdia. O negócio é, quando sai do microfone, quando a oportunidade acaba, as cortinas se fecham, como que a pessoa leva a vida dela? Por isso que existem os escândalos. Mas aquela pessoa fez isso porque não tinha uma vida verdadeiramente avivada diante do Senhor. Porque o avivamento genuíno, ele traz transformação. Avivamento não é movimento. Uau. Até ela pode gerar movimento, mas não é. Exatamente. Então, assim, é muito delicado você falar disso. Porque hoje em dia existe muita gente religiosa e muita religiosidade. Às vezes, a minha saia está no pé, mas a minha língua está matando as pessoas. Então, servir a Deus é muito além, meu amigo missionário Edima, do que dons espirituais. E hoje em dia, as pessoas estão usando os dons espirituais como termômetro de espiritualidade. Ah, mas ela prega demais, mas ela profetiza demais, mas ela canta e a unção desce. E aí eu começo a medir as pessoas pelos dons espirituais dela. Meu Deus. Isso é muito sério, sabe? Eu acredito que é nisso que Satanás tem entrado no meio da igreja e trazido uma frieza espiritual. Sim. E eu acredito, falando ainda sobre avivamento, a gente tem que especificar o que é que traz o avivamento. Sim. Porque a palavra em si, o avivamento, ela também tem um significado muito importante que quer dizer a fé viva novamente. Avivamento quer dizer a fé que vive novamente. É alguém que já estava com fogo aceso, mas que precisa se reacender. Razão pela qual Deus falou isso para o povo de Israel quando estava a passar o deserto. E nós precisamos um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento. Porque existe também um falso avivamento. Isso mesmo. Existe um falso avivamento. Porque esse avivamento de você pular, de você ser usado por Deus dentro da igreja e fora, você
querer a cabeça do seu irmão, eu não consigo entender esse avivamento, né? Que você só é crente ali na sua oportunidade, mas se o irmão pisar no teu calo, você quer matar ele. Então, só perguntar para vocês, o avivamento, na verdade, não é o que acontece dentro da igreja, é o que acontece fora da igreja. Por exemplo, o que eu estou a tentar dizer para vocês? Seria certo, vocês respondem, seria certo dizer o verdadeiro avivamento ou o impacto real do avivamento não é medido Pelo barulho. pelo quanto o que acontece dentro das quatro paredes da igreja. É sim, depois de sair daquela... Exatamente, que é o naquele meio, né? arrependimento, Sim. a mudança de caráter, é Sim. você matar o seu ego, Sim. é você não aceitar o pecado na sua vida. É uma briga sua no mundo espiritual para você realmente ser uma pessoa transformada, Sim. né? Porque o que a gente vê é que tem muita gente exercendo os dons espirituais, mas não são transformados realmente. Eu conheço pessoas que são profetas, profetisas, mas quando você conhece a pessoa sem o microfone, você fala assim, é realmente essa pessoa que está ali? Porque a conduta não condiz com aquilo que a pessoa expressa numa oportunidade. Então, eu acho que isso é algo muito sério dentro da igreja. É uma vida dupla. É uma vida dupla. Porque tem gente achando que o avivamento é o movimento. É o derramar do Espírito Santo. É o manifestar da glória de Deus. É o agir do Senhor ali no culto, no ambiente. Só que não é esse o avivamento que a Bíblia cobra da gente todos os dias. Mas temos visto, né, nas redes sociais e também nas igrejas, onde a gente tem a oportunidade de frequentar eventos, cultos, congressos, onde tem pessoas a chorarem, onde tem pessoas a se prostrarem, a se derramarem. Mas não seria isso o avivamento? Responda, Zeferino. O avivamento, ela não acontece simplesmente em quatro paredes. Sim. O avivamento, ela acontece dentro da pessoa. Ela não acontece aqui. O que acontece aqui é uma manifestação de um avivamento. Mas o avivamento em si, ela começa por dentro. Por quê? Porque quando a pessoa se postra, a pessoa dentro em si vai voltar ao arrependimento. E quando essa pessoa volta ao arrependimento, essa pessoa está a viver o avivamento, que é a transformação. Sim. Só que, atualmente, nós estamos vendo pessoas que estão vivendo pela emoção. Não estão sendo avivados. Muitos dos congressos que reúnem jovens, mulheres, têm sido avivamento, têm encontrado avivamento? Tem, claro. Mas uma parte do que acontece é muita emoção, que muita gente pensa que aquilo que está acontecendo é um avivamento. Por quê? Porque não se acredita uma pessoa que viveu um avivamento, depois do congresso, voltar à mesma vida que ele já viveu antes. Isso não é avivamento. Não é possível uma pessoa que foi avivado, depois do culto, conforme a missionária acabou de falar, que só vive um avivamento quando estão com o microfone na mão. Quando estão com os holofotes, aí estão querendo mostrar. Isso é uma simples emoção. Porque quem realmente quer viver o avivamento, nós vivemos o avivamento todos os dias. Nós procuramos o avivamento. É aquilo que Cristo falou para os seus discípulos. Quem quiser seguir após mim, nega-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Pessoa que está a tomar a sua cruz está a viver um verdadeiro avivamento. Na verdade, é uma ação do Espírito Santo. Esse mover em que as lágrimas são derramadas, em que a gente sente a presença de Deus, é uma ação do Espírito Santo que traz ousadia, que faz a gente pregar a palavra, que faz a gente olhar para dentro da gente e reconhecer que a gente precisa melhorar, Sim. ter mais de Deus. Agora, o avivamento é depois dali. Sim.
É depois dali. Porque o louvor, ele vai tocar nas suas emoções. Deus vai Isso. falar com você. Às vezes você está num momento difícil. Quando você vai pro culto com problema, debaixo de luta, qualquer hino faz você chorar. Você fica mais sensível a uma palavra, ao Espírito Santo. Mas não é sobre isso. Sim. É sobre a mudança de caráter e de conduta. Ou seja, não adianta chorar, não adianta se prostrar, não adianta se Se jogar, não houver a rodar. transformação genuína. Amém. É. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Sim. Nós precisamos parar de ser religiosos Certo. e realmente confessarmos diante de Deus os nossos pecados e as nossas falhas e melhorar diante do Senhor. Não ser só uma vitrine naquele momento. Nós daremos conta para Deus depois daquela oportunidade. É. Dali para frente a gente vai dar conta para Deus. E é importante aqui frisar de um ponto mais crucial desse assunto que acabamos aqui de discutir, é quem traz o próprio avivamento. Quem traz o o avivamento. Sim. Fala sobre isso. O avivamento é gerado pelo Espírito Santo. Que eu acabei de falar, é o derramado do Espírito Santo. Exatamente, é o derramamento do Espírito Santo. Porque muita gente, eu vou repetir novamente o que ela disse, muita gente fica na emoção porque ouviu uma música que tocou o seu emocional. E pelos nossos olhos parece que a pessoa está sendo tocada. Às vezes é a emoção do homem. Entendeu? Às vezes é a emoção do homem. Então é importante nós aqui frisar que o avivamento é gerado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que quem convence o homem do pecado Sim. é o Espírito Santo. E depois do homem ser convencido do próprio pecado, vai gerar o arrependimento e essa pessoa vai viver o verdadeiro avivamento. Aline, cantora como você, né, serva a Deus, estamos a falar aqui sobre realidade espiritual, né, de forma universal, sociedade ou igreja. Mas existem agentes que podem ser meios para, vamos lá, trazer esse avivamento. O que traz avivamento, o que gera avivamento é o Espírito Santo. Nada falar contra isso. Porém, o Espírito Santo usa pessoas como agentes para levarem esse avivamento. Como cantora, vou fazer essa pergunta especificamente para você. Como cantora, uma das ferramentas, né, naturalmente que Deus te entregou como sendo, que acredito eu, também um meio para você usar, para trazer, para levar essa manifestação, é através dos louvores. Quando você olha hoje na questão dos louvores que estão sendo, vamos lá, propagados, que estão sendo compositados no Brasil e no mundo, você não, vou perguntar para você, não acha que de alguma forma esses louvores levam mais pessoas a emoções pessoais, a egocentrismo, do que necessariamente levar essas pessoas ao real avivamento, ao real arrependimento? Eu costumo dizer, o missionário Edima Ômega, que existem músicas, louvores que são para Deus. Sim. E outros que são para as pessoas. Certo. Eu costumo dizer. E respondendo à sua pergunta, eu prefiro ficar com os hinos da harpa. Você pode ver a diferença de um hino da harpa com os hinos, com alguns hinos cantados hoje em dia. Sim. Você concorda? Sim. Eu acho que hinos de louvores a Deus chegam diante do trono de Deus de uma maneira diferente. Você sente. Você sente que é diferente. Esses dias foi levantada uma polêmica de uma música, de uma composição, que queriam colocar na cabeça da igreja que era um hino de adoração a Deus. Não era um hino de adoração a Deus. A letra adorava entidades, letras que não falam de arrependimento, que não falam do céu, que não falam da cruz, que não incentiva o pecador a abandonar a sua vida de pecado e se render aos pés de Jesus, não pode ser chamado de louvor a Deus. Meu Deus. Eu acho que eu, como compositor, eu posso te dizer, quem dá a inspiração é o próprio Espírito Santo.
o compositor ele sabe exatamente o que ele está escrevendo e quem ele quer atingir naquela melodia e na escrita dele. Certo. Então, existem músicas, letras que são para edificação da igreja e para adoração a Deus. Mas existem músicas que é só para o seu ego. E aí Deus não tem nada a ver com isso. Eu preciso falar sobre isso porque um dia alguém perguntou para mim, disse para mim, missionário, eu posso ouvir música secular ou música mundana? Eu disse para ele, você pode ouvir. Não é proibido você ouvir. Ninguém pode controlar o que você deve ou não ouvir. Mas a questão é, o que as pessoas não entendem, que a música é um dos maiores elementos espirituais que existem. Porque toda música te influencia alguma ação. Toda música te influencia alguma ação, a um pensamento, a algum desejo. Toda música. Existem músicas, se você ouvir, te dá desejo de pensar na tua mulher, por exemplo. Existem músicas, se você ouvir, te dá vontade de sair, curtir a vida. Existem músicas, se você ouvir, não importa qual estado você tiver, parece que entra uma tristeza no teu coração. E existem músicas, se você ouvir, parece que te dá vontade de orar. Eu conheci, não preciso falar de outras pessoas. Teve momentos que eu não queria orar, mas ouvi uma música, um louvor, de repente, aonde não tinha vontade, começou a existir uma vontade de orar. Então, é a música. Então, a música tem esse poder. Tem. Então, a nossa discussão já não tem que ser se posso ou não. A questão é, essa música vai trazer qual vontade depois de você ouvir? Existe uma frequência espiritual. Exatamente. A música, ela é uma ferramenta poderosa no reino de Deus. Sim. A Bíblia diz o quê? Que antigamente os reis, eles colocavam quem na frente das guerras? Os cantores e os levitas, porque isso. se entendiam que espiritualmente, através da adoração e do louvor, o inimigo perdia a força. Exato. Então, o que acontecia antigamente nas guerras? Bota os cantores, Sim. os adoradores, os levitas na frente. Porque o louvor ia quebrando as barreiras e enfraquecia o inimigo. Então, a gente entende que existe um poder muito grande no louvor, na adoração, naquilo que a gente canta, naquilo que a gente entoa, Exatamente. né? E isso é muito sério, E assim, nós precisamos de louvores que exaltam, que adorem a Deus. Isso. Ele é o único digno de adoração. Do contrário, são músicas que vão levantar o seu ego, né? Despertar algumas emoções dentro de você. Mas a música, ela foi feita para adoração a Deus. O louvor, ele é exclusivo de adoração a Deus. A cantora canta, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Amém. Oh, meu Deus. Pode falar, quer falar? Exatamente. Falando de louvores. O que são louvores realmente? Louvores são expressões Sim. que exaltam, honram e dão gratificação a Deus. Certo. São tributos, né? A Deus. Exatamente. Todo louvor deve expressar o caráter de Deus. Perfeito. Porque quando nós estamos louvar, estamos a reconhecer quem é Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada vai dizer em Salmos de número 150, Davi diz que tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Quando Davi estava a dizer que tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, Davi estava a fazer uma declaração de que todo mundo que tem fôlego pode falar da grandeza de Deus. Quem está a louvar, ele precisa expressar da grandeza de Deus. E é importante, toda pessoa que é compositor, toda pessoa que louva, tem que aprender que louvar não é apenas cantar. É muito diferente de louvar e cantar. Louvar, meu amigo, louvar é um estilo de vida. Louvar não é cantar. Uau. Louvar não é um cantar, Louvar, é um estilo de vida. Exatamente. Louvar não é cantar, louvar é um estilo de vida. Então, todos nós, servos do Senhor, precisamos aprender isso. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24,
A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus fala para a mulher samaritana: chegará a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porém, o texto termina dizendo assim, meu amigo: o Pai está à procura os tais que adoram. Então, é importante nós aprendermos que a adoração, louvar, é um estilo de vida. Não somente pegar o microfone, ficar a cantar, tocar nas emoções das pessoas, não. E há louvores que não devem estar no nosso altar. Há louvores que não devem estar no nosso São altar. louvores aos homens. São louvores a homens. Para avançarmos no outro bloco, responda de forma rápida. Quais louvores, se você puder exemplificar, que não devem estar no nosso altar? Quais os louvores? Louvores que não falam de cruz. Louvores que não expressam a grandeza de Deus. Louvores que não trazem para nossa memória, para a gente, uma mudança de vida, santificação. Louvores que não são bíblicos, não Isso. servem para estar no altar. Todo Não é louvor. Maria, não é João, não é Ciranda Rodoaçaia. É Meu Jesus, é Cristo, é o Calvário. Amém. Todo louvor que não contém uma expressão bíblica não deve estar no nosso altar. Existem muitos louvores. Eu creio que vamos ter um dia para falar disso, meu amigo. Também é um assunto muito longo. Toda muito importante. Mas é importante eu aqui falar a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Aprenda a selecionar louvores que você vai ouvir. Tem louvores que a gente coloca no nosso altar que não devem estar. Tem louvores que contrariam a palavra do Senhor. Por exemplo, um dos louvores que nós cantamos muito, que contraria a palavra do Senhor, quando nós cantamos: venha me visitar outra vez, Deus. Como se fosse o Espírito de Deus saiu de nós e precisa voltar novamente. Como é que o Espírito de Deus vai sair e voltar? Isso é contra a palavra de Deus. Quem realmente é salvo, recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo já não sai na pessoa. Não sai para voltar novamente. A Bíblia Sagrada vai dizer, Paulo fala que nós fomos selados com o Espírito Santo da verdade. Algo que foi selado em você, ômega, não pode sair. A Bíblia Sagrada vai dizer que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo de Deus. Então, não precisamos colocar essa música no nosso altar para tocar o sentimento da pessoa e dizer que o Espírito Santo de Deus volta e sai. Ou o Espírito Santo precisa vir nos visitar, não. Quem visita é alguém que não faz morada naquele lugar. Visitante não tem obrigação de pegar coisas dentro da tua casa. Não. Visitante não é morador, mas o Espírito Santo não é visitante. O Espírito Santo, ele é e faz morada dentro de nós. Glórias a Deus, meu Deus. A gente está falando sobre essas questões, talvez você que está em casa pode não entender, mas eu disse no princípio, vamos falar sobre a realidade espiritual de Angola e do Brasil. Mas é importante nós entendermos, antes de especificarmos dessas realidades, o cenário espiritual global, né, universal, a nível da sociedade, a nível da igreja. E eu vou fazer uma última pergunta para entrarmos já na nossa temática. Quando nós olhamos para o mundo, é notório, não precisamos ser expertos no assunto. É notório o nível em que a promiscuidade, o nível em que a maldade, o nível em que as guerras estão lá se multiplicando. Vocês acham que é proporcional também o nível em que a igreja está se firmando? É proporcional também ao nível em que a igreja está buscando? Ou vocês acham que há um desequilíbrio? Aline Miranda. Vou te falar, que pergunta polêmica, né? Pode soar polêmico, mas é necessário falar olha, sobre é uma isso. pergunta, o missionário Edima, muito séria. É muito séria. Muito. Porque, assim, a Bíblia diz para o homem se analisar a si mesmo. Sim. Eu não posso dizer por você. Eu não posso dizer pelo missionário
Zé Ferino, eu vou dizer por mim. Nós precisamos melhorar muito como igreja. Sim. Nós precisamos orar muito mais, buscar muito mais como igreja, porque a palavra de Deus está se cumprindo e o negócio vai começar a ficar estreito. E às vezes a gente fala do próximo, mas a gente não analisa como está a nossa vida diante de Deus. Porque nós vamos dar conta de nós, não é do nosso irmão. Consegue entender? Por isso que a igreja está caminhando de uma maneira em que o inimigo tem entrado dentro das igrejas. Por quê? Porque às vezes a gente olha para o irmão, mas não olha para dentro da gente. Como que a gente tem levado a palavra de Deus, o nosso compromisso com o evangelho? Quando a gente levantou a mão ali e aceitou a Jesus, a gente tem renunciado, sabe? Eu acho que às vezes a gente fala muito do próximo, mas a gente tem que analisar mais como está a nossa conduta diante de Deus. Como está a nossa vida diante de Deus? Como estão as nossas ações diante de Deus? Que a gente sempre fala no modo coletivo, né? A gente sempre joga a culpa... É igual o Adão colocou a culpa na Eva, né? Sim. E a Eva colocou a culpa na serpente. Mas o que a gente tem feito para melhorar? Né? O que a gente tem feito para os projetos de Satanás serem enfraquecidos na casa de Deus? Como que a gente tem se posicionado como servos de Deus? Sabe, eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa autoanálise. Como é que está a minha vida diante de Deus? Porque eu preciso melhorar também. A gente fala o que não tem que falar, a gente olha para o que a gente não deve olhar, a gente pensa o que a gente não pode pensar. Se todo mundo pensasse assim, missionário, eu acho que a igreja já estaria no nível de avivamento muito diferente. Sim. E muito melhor aos olhos de Deus. Amém. A gente culpa muito o outro. Sim. A gente se queixa muito sobre o outro, mas a gente não procura melhorar a nós mesmos. Amém, Deus. Eu acho que a igreja está a viver um momento que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos nos colocar na brecha como intercessores. Porque o que atualmente a igreja está a viver é algo muito triste. Estamos a enfrentar uma tendência de uma globalização querendo tomar posse das nossas igrejas. A Bíblia Sagrada vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E é notório, por falta de vigilância, o diabo tem usado algumas pessoas dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque não estamos a conseguir vigiar e não estamos a conseguir tomar a nossa posição como a igreja de Cristo. Não estamos a conseguir exercer o nosso papel como a igreja. Qual é o papel real da igreja? Jesus, 2000 anos atrás, depois de morrer e ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, ele deu uma missão na igreja. Qual é a missão? Ir ao mundo e fazer discípulo em todas as nações. Esse é o real papel da igreja. Mas parece que atualmente nós estamos a nos esquecer dessa missão. Estamos a nos esquecer desse papel. E ao ponto de nós ferirmos ovelhas que a gente precisava ir buscar para estar dentro do rebanho. Atualmente, é nós como a igreja que estamos a nos ferir um ao outro. Exatamente. Eu não gostar do ômega e ao ponto de querer competir com o ômega. Exatamente. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é aquilo que o salmista vai dizer em Salmos de número 133. Oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivam união. Se eu viver união, não preciso fazer nada para competir com o ômega, não preciso invejar o ômega. Se o ômega falhou, eu tenho que chegar no ômega. Ômega, dá tuas mãos, vamos caminhar junto. Mas hoje, a igreja está a viver um momento que quando
uma pessoa cai, somos, como igreja, a primeira pessoa a apontar o dedo. Se alguém falhar, não temos aquela mão de irmão pegar e dizer, eu estou contigo. Mas nós, como a igreja, precisamos exercer a nossa posição e o nosso real papel. O nosso inimigo não é meu irmão. O nosso inimigo é Satanás, o nosso adversário. Então, eu penso que a igreja precisa tomar essa posição. E uma das coisas, a igreja precisa sair das 4 paredes, resgatar os que estão perdidos, não ferir as pessoas que estão perdidas. Porque a igreja está perdendo tempo se matando entre si. Nós somos o único exército que matamos os próprios soldados. Nós somos... O único exército que matamos os próprios soldados. Fala rápido Isso se sobre chama isso. igreja. A igreja... Calma. A igreja... Calma, deixa eu repetir isso para você. A igreja é o único exército que os soldados se matam entre si. Isso é uma verdade absoluta? Muito. Por quê? Porque a gente está vendo isso. A gente tem visto isso. Quando a igreja se une contra uma pessoa que faz uma coisa dentro da igreja, que a igreja não gosta, não tem ninguém que pare a igreja. A gente se fere entre si, a gente briga entre si. Que triste. É único, nós somos todos soldados do mesmo exército, mas dentro desse exército a gente briga entre si. Quem vai crescer mais? O reino de Deus é um reino de companheiros, né? É um reino de amigos. Mas nem sempre é assim. Nós estamos na mesma base de guerra, né? A gente consegue ferir uns aos outros. Amém. Eu falei aqui, não sei se vocês perceberam a minha pergunta. Há uma certa proporção em que o inimigo, né, está se movendo sobre as nações. E é visível quando muita coisa que é anormal começa a se tornar normal. E aquilo que é normal começa a se tornando anormal. Coisas que anteriormente não era necessário falar que aquilo é errado. Era claro, era errado. Hoje se tornou relativo. Depende do contexto. Né? Há uma relativização sobre aquilo que é certo ou errado. Já não há necessariamente um padrão aqui. Agora é tudo questão de perspectiva. Então, há uma mão do inimigo por detrás disso. E dentro disso, eu quero entrar já no nosso tema para aproveitarmos o tempo que já estamos aí à beira do final. Por exemplo, em Angola, Zeferino, tem um homem que morreu recentemente, chamado Profeta Pai Nosso. É um cara que se tornou muito conhecido lá em Angola, porque foi no Fly Podcast. E lá ele falou sobre muitas realidades ocultas do país, de alguns pastores, inclusive. Falou sobre realidades ocultas, sobre como famosos lá em Angola, entre outras paragens, fazem para conseguir ter fama. Falou sobre os pactos que fazem com o inimigo e tal. E o que chamava muito a minha atenção era a forma como muitas das vezes ele foi tratado como se fosse, está a falar uma coisa que é bizarra, que nós temos que olhar para uma pessoa dessa e procurar orar muito por ele e não achar aquilo engraçado. E hoje ele morreu consequência dos pactos que ele foi lá fazendo. E quando eu volto para aqui, para o Brasil, Aline, a gente viu a exposição do carnaval, né? Carnaval em Angola também acontece. Né? Era para ser uma atividade estritamente cultural. E se é cultural, tem que ser apreciado por todo mundo, porque cultura é a identidade de um povo. Então não é cultura quando só uns concordam e outros não concordam. Não é cultura quando outros acham aquilo normal e outros não. Então não tem como achar que isso é cultura, algo que coloca de forma clara, né, em exposição
coisas que ninguém precisa ser expert no assunto, como eu disse. É visível que aquilo é satânico. Mas o que chama a minha atenção é o olhar normal que muita gente vê diante daquilo. Então eu quero perguntar para a Aline, e a Aline esteve recentemente em Angola, né? Ou já foi lá várias vezes, teve experiências lá espirituais. Eu queria que falasses um pouco, de forma breve, né, as experiências espirituais que você viveu em Angola, né, e aqui no Brasil. E também aproveitar, recentemente, ouvi um caso em que você falou, inclusive foste num podcast, falar sobre essa questão, né? Acredito que houve uma má interpretação por parte de outras pessoas, mas aqui há a oportunidade de você nos trazer realmente o que é que você estava tentando passar, porque ficou claro lá, em evidência, de alguma forma, uma comparação subentendida de aquilo que é a realidade espiritual aqui no Brasil e a realidade espiritual lá em Angola. Tua experiência pessoal, como alguém que é brasileira e que frequentou Angola. Depois o Zeferino vai falar sua experiência espiritual como angolano, que vive em Angola e está hoje frequentando o Brasil. Pode falar, né? Queridos, primeiro eu quero dizer que eu tenho um amor muito grande pela Angola. Um respeito, uma admiração. Tenho muitos amigos angolanos. É um povo muito carinhoso, é um povo amoroso, é um povo receptivo. Às vezes que eu estive em Angola, eu fui amada, eu fui cuidada. E eu trouxe da minha bagagem muitas experiências da África, de Angola. Mas a realidade espiritual da África, ela é diferente. Quando você fala da realidade espiritual, você fala da realidade maligna, né? A realidade maligna da África, ela é diferente. Sim. A gente sente um peso espiritual diferente. Só que o Brasil não fica para trás. Certo. A gente sabe que o carnaval no Brasil é um culto a Satanás. De uma maneira... Carnaval no Brasil É um culto a Satanás. É o momento em que ele sai da casinha e mostra a cara dele para todo mundo. Só que o que acontece é que o inimigo tem colocado uma cegueira espiritual no povo. Existe uma batalha espiritual no nosso Brasil. Existe uma cegueira espiritual que as pessoas elas estão vendo o que está acontecendo. A promiscuidade, a prostituição, né? Todas aquelas orgias, todas aquelas manifestações satânicas são feitas até rituais durante o carnaval. É muito escancarado o que acontece. Só que as pessoas elas estão cegas espiritualmente. Qual é a diferença que eu vi na África? A África... Fala de Angola. Em Angola. A Angola, ela... o nível espiritual é muito mais elevado. Eu costumo dizer que os demônios do Brasil são pequenininhos diante dos demônios da África, de Angola. A maneira que eles trabalham é diferente. Sim. É muito diferente. Quando eu estive em Angola, às vezes que eu fui em Angola, eu senti na minha carne a retaliação espiritual. Porque para quem não entende a missão, não vai entender o propósito. Eu não fui para passear, para passar férias, para ir para praia, para ir para o bairro mais bonito. Eu fui para cumprir uma missão espiritual. E eu senti ali os dados inflamáveis do inferno contra a minha vida. Você sentiu em Angola uma retaliação que você nunca sentiu no Brasil? Nunca senti no Brasil. A retaliação espiritual. Quando eu disse assim, que Angola é um campo minado de Satanás, eu disse exatamente no mundo espiritual. O que muitos pregadores falam, o que muitos pastores falam quando vão lá. A gente sente essa diferença. Pela graça de Deus, eu já fui para 24 países. Cada um é diferente do outro. A gente sente. De todos os países que você já foi, o onde você nível viveu espiritual da África maligna, é diferente. É completamente diferente. Eu ministrei em um culto, palavra e louvor, mais ou menos 1h30, 2 horas. E durante 2 horas de ministração, o diabo ele se manifestava ali, naquele culto, e as pessoas sendo libertas. Dificilmente você vê libertação no Brasil. É muito difícil você entrar em cultos em igrejas brasileiras e você ver a manifestação no mundo espiritual igual você vê na África.
Certo. É muito diferente. Então, eu acho assim, o missionário Edima, o carnaval no Brasil, ele abre portais espirituais muito grandes dentro da nossa nação. Calma aí, o carnaval no O Brasil. carnaval no Brasil, Abre. ele abre, é como se fosse assim, o carnaval é uma estreia de Satanás de uma maneira aberta para que todos vejam que ele está reinando. É como se ele ficasse escondido durante o tempo e aí ele no carnaval ele aparece com tudo para fazer aquela bagunça. Você entende? Aqui no Brasil, a gente não ouve falar muito assim em bruxos, né, em feiticeiros, diferente da África, que é algo mais visível, né? Em Angola é algo mais visível. É algo que as pessoas convivem mais com esse tipo de coisa. Então, são realidades espirituais muito diferentes. No meu ponto de vista e com a pouca experiência que eu tenho, são realidades espirituais muito diferentes. Mas tanto o Brasil quanto a África precisam que o evangelho seja pregado, precisam de pessoas ousadas e corajosas para enfrentar o reino das trevas. Amém. Antes de eu passar para o Zé Ferido, eu queria entender. Você falou que enquanto você pregava e cantava, Satanás, diabo usava pessoas na igreja e as pessoas eram libertas, é isso? Não, o que eu quis dizer enquanto eu ministrava na África, em Angola, Sim. a gente via as pessoas sendo libertas. Através da adoração, através da palavra, o inimigo se manifestava nas pessoas, as pessoas eram libertas. Deixa eu ver, Aline. Estou colocando aqui perguntas que pessoas que do outro lado, quando verem, naturalmente poderiam fazer. Você consegue pontuar aqui, de forma categórica, exatamente o que você, né, viu? Porque libertação, se eu falar que libertação, tu acha sem desprimorar a tua experiência, não acontece no Brasil, é contraproducente. Acontece libertação em todo lugar do mundo. Não, a libertação, Sim. o missionário, você me fez uma pergunta. Sim. Você me perguntou assim, a realidade espiritual do Sim. Brasil e a realidade espiritual de Angola, África, os dois, existe uma batalha espiritual muito grande. Isso. O diabo, Certo. ele reina sobre o mundo. Sim. Só que você não queira comparar as manifestações espirituais da África com as manifestações espirituais do Brasil, gente. A missionária disse nunca, quase difícil ver. Porque Aqui no assim, Brasil, é normal, libertação. é muito normal, é muito atuante. Você está ministrando em África e Angola e o inimigo se manifestar, as pessoas serem libertas. No Brasil não é comum? Eu não vejo muito no Brasil isso. Nem. Tua experiência. Existem congressos no Brasil que dificilmente alguém se levanta possesso de Sim. demônios ali e são libertas. E isso é algo normal na África, em Angola. É algo muito normal. Homem É sobre isso. Amém. Homem de Deus. Você é angolano, missionário, eu estou aqui como mediador. Você já viveu em Angola, né? É angolano, claro. E está hoje aqui no Brasil. A mesma pergunta vai servir para você. Se você puder aqui colocar, não necessariamente a título de comparação, né? Mas trazer aqui evidências espirituais com base nas tuas experiências em Angola e no Brasil. O que é que você poderia nos dizer? Olha, eu acho que cada país tem a sua realidade. Sim. Mas é importante aqui destacar que cada atmosfera de um país, muitas das vezes, ela é regida por uma crença. Certo. O que são crenças? Algumas crenças são convicções de ideias que cada país carrega como se fosse uma verdade, mesmo não tendo uma prova hábita ou totalmente. E o que a gente vê, a espiritualidade é uma verdade na África, especificamente em Angola, conforme nós
estamos a falar aqui. Pontuar aqui, porque às vezes quando estamos a falar de espiritualidade, Uhum. espiritualidade, ela tem duas vertentes, Sim. né? Espiritualidade divina e espiritualidade maligna. Ok. A gente está aqui a Da pontuar maligna mesmo. sobre a da espiritualidade maligna, tá? Para as maligna. pessoas depois não... Nós estamos dizendo que Angola é amaldiçoada. Sim, sim. Nós estamos falando do mundo espiritual, o agir Do no inimigo. mundo espiritual de Exatamente. Satanás. Exato. Trabalhar de Satanás. O mundo espiritual em Angola, ela é real, Sim. mas ela é muitas das vezes regida pelas muitas crenças. Sim. Por que que eu falo isso? Porque algumas coisas são reais, mas algumas coisas elas não são comprovadas por conta de crenças e costumes e tradições que são muito frequentes em Angola. Sim. Eu vou dar aqui um exemplo. No ponto de vista tradicional, em Angola, não existe até o momento uma evidência que uma pessoa pode se transformar em um animal. Mas em Angola tem evidências de que um animal se transforma em uma pessoa. Em Angola tem evidência, Tem evidência de que um animal se transforma em pessoa. Meu Deus. Tem um lugar no norte Hum. chamado Bengo e tem um jacaré chamado Bangão. Bangão, se eu não estou, a memória não me falha, Bangão é nome de uma pessoa e essa pessoa se transformava em jacaré. Isso é uma tradição. Estou levando aqui um aspecto para que as pessoas consigam compreender sobre a crença. É algo que não existe nenhuma evidência científica de que um animal possa se transformar fisicamente em pessoa. Biologicamente, isso é impossível. Mas em Angola, tradicionalmente, é possível e há pessoas que trazem essa informação que aconteceu num certo lugar do norte de Angola chamado Bengo, que um animal jacaré se transformou em pessoa. Meu Deus, mas Isso de onde é que você pegou isso? todo mundo sabe. Ah, não. Isso é histórico, até nas escolas nos ensinavam. Só para ter ideia, Omega, nas escolas, Eu não na estudei quarta isso, classe. mas estou tentando saber, por exemplo. Isso. É uma responsabilidade, né? Isso. Essa plataforma em que você está a transmitir essa informação, Uhum. né? De alguma forma, averiguar a veracidade sobre o que você está falando, porque é muito, muito sério. Eu estou aqui, estou chocado. nunca ouvi isso. Exatamente, Você exatamente. entendeu? Isso é uma verdade. Sim. Histórias angolanas relatam isso. Meu Deus. Inclusive, quando eu estudei, eu penso que sexta classe, a minha escola teve uma excursão que fomos até esse lugar para ir ver Aconteceu esse... uma vez ou é recorrente crocodilo lá se transformar em pessoa? Não, é isso que eu estou a dizer. É uma tradição que lá acontece. Não é que tem uma prova realmente que um crocodilo se transforma em pessoa. É no Bengo isso? Isso é no Bengo. Por quê? Fisicamente ou biologicamente, nenhum animal pode se transformar em uma pessoa. Mas a tradição, a crença Sim. daquela região informam isso para qualquer pessoa que passa por lá. Por quê? Porque são crenças que qualquer pessoa contou nos seus familiares, nos seus filhos. Isso acaba sendo uma informação que qualquer pessoa pega como aquilo. E quando eu ir naquela região, eu vou acabando a aceitar e vou pegar aquilo como um conhecimento, como uma realidade chegando naquele lugar. Sem necessariamente ser comprovado. Só Isso. quando necessariamente ser comprovado. E quando eu chegar naquele lugar, eu já vou saber que aqui as pessoas se transformam em jacaré. Cara, Mesmo não sendo, talvez, comprovada. Mas é uma crença que alguém contou, que alguém trouxe, e essa crença se tornou uma verdade. Por exemplo, uma outra crença que sobre eu vou... pessoas voarem, por exemplo. fala também sobre isso. Exatamente. Um dos elementos mais importantes de crenças que nós temos em Angola é pessoas voarem, por exemplo. Sim. Cara, existe lei da física. Uma pessoa normal não consegue Flutuar, né? flutuar. Mas se tiver um poder estranho, claro que essa pessoa pode exercer esse poder estranho. Mas não é voar saindo daqui, tipo, até na estação Barra Funda. É impossível. Deus deu essa autoridade ao pássaro. Deus deu essa autoridade ao pombo, não ao ser humano. Ao ser humano, Deus deu
outras responsabilidades, não para voar, mas tem pessoas, aí é importante, tem pessoas que tiveram essas experiências devendo talvez uma pessoa ou alguém voando e todo mundo coloca essa crença como se fosse as pessoas na África voam. Não é muito bem assim. Até porque na internet tem muito, né? As pessoas contam depoimentos, né? Exatamente. Elas falam, não é algo que alguém criou. Eles filmam e mostram. Hoje a internet tá aí, mostrando Você já viu tudo. um vídeo de alguém a voar? Eu já vi vários. voar? Oh, já. YouTube Meu tem. Deus. YouTube tem. Eu tô vivendo em qual mundo? Meu Deus. Não, e você Então, é angolano, é a terra de vocês. Eu penso assim, missionária. A África? África, a espiritualidade é real. Mas muitas das coisas que se ouvem na África são experiências, não algo comum. São simplesmente experiências. Vou dar um exemplo. Eu vi um vídeo recentemente que aconteceu em Kazenga. Encontraram uma jovem nua. Sim. E essa jovem nua estava a andar por ali e as pessoas pegaram, começaram a filmar, dizendo que a gasolina dela acabou porque estava a voar. Isso acontece muito como em Angola. Mas você não vai ver uma pessoa pegar essa pessoa no ato ela voar. Você não vai encontrar. Mas é uma experiência que alguém teve, encontrou essa pessoa nua e essa pessoa estava a fazer mal a essa pessoa. Porque quando o mundo espiritual, essas pessoas trabalham no mundo espiritual, essa pessoa, o corpo dela sai, mas o espírito dela está a dormir. O mundo espiritual, assim, nem que a pessoa saiu, foi voar. Essa pessoa está em casa a dormir, o espírito dela carrega o corpo dela, essa pessoa sem saber. Essa pessoa vai abrir a porta da sua casa e vai fazer mal andando, fazer mal até, por exemplo, não é que seja, chega até a casa do ômega e começa a fazer os seus trabalhos de feitiçaria e macumbaria. Logo de manhã, quando os vizinhos chegarem, o que as pessoas vão falar é o quê? Encontramos a feiticeira a voar. Mas não que meramente ela saiu a voar. Não saiu a voar. É impossível uma pessoa voar. É impossível. O que nós vemos no vídeo, isso eu já acreditava, eu falava também assim. Eu falava, mas quando eu fui estudar as crenças, tradições, são informações que os nossos mais velhos nos contavam, e nós acabamos recebendo isso como uma nossa tradição, mas não é que algo que existe. O que acontece no vídeo, pessoas tipo voando, não tem perna, aquilo é uma simples montagem. É uma simples montagem, mas que realidade espiritual tem, mas são apenas experiências que certas pessoas viveram e que depois essas pessoas querem trazer como algo real. Vou dar um exemplo, mas que tem muito na África. No passado, missionário ômega, na África, qualquer criança que nascesse com uma deformação, as pessoas falavam que essa criança é feiticeira, é sereia. Por falta de estudo científico, em Angola, na África, não tinha cientista que hoje tem, não tinha um estudo profundo de medicina que hoje tem. As pessoas não conseguiam perceber o que está acontecendo, o que gerou a deformação depois dessa criança ser gerado. O mundo espiritual, a tradição como um elemento muito forte na África, em Angola, as pessoas apontam isso como o quê? É feiticeiro, maldição. Essa criança é sereia. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, porque é uma crença lá. Hoje em dia, graças a Deus, já se descobriu que essas crianças são bem-aventuradas. Não são feiticeiros, não são sereias, são seres humanos normais que só nasceram com uma deformação. Um exemplo disso que acontece aqui no Brasil é o que nós chamamos mulher da noite. E que nós chamamos também maldição familiar. É algo que uma pessoa teve experiência e alguém veio contar e queremos trazer como é algo real
e tudo como se fosse, acontece com todas as pessoas. Mas mulher da noite existe ou não existe? Mulher da noite, ela existe quando você dá lugar a esse espírito. Sim. Porque ela acontece desde o momento que você, por exemplo, tem desejo desordenado e começa a dar acesso, portas para essas Abrir coisas, brecha. abrir brecha, você vai sonhar, meu amigo. Sim. Mas você não vai ter um relacionamento com o espírito. Sim. Porque mulher da noite tem um relacionamento com um ser vivo, físico, tem relacionamento com um ser espiritual. Sim. Mas é algo que é um sonho que uma pessoa vai ter e essa pessoa vai desenvolver isso no seu ato de repouso. Benção. Estamos já no final. Eu Eu preciso... acho que nós não podemos Sim. duvidar do mundo espiritual. Sim. Né? Eu acho que o mundo espiritual ele vai muito além e só quem é espiritual para entender o mundo espiritual. Não adianta falar de espiritualidade, de algo espiritual com pessoas que são carnais, pessoas que Sim. não vão entender. É a mesma coisa que dar pérola aos porcos, mas que o mundo espiritual, ele existe e ele é muito além do que os nossos olhos podem ver. Isso aí, gente, é inquestionável. E só um Inquestionável. ponto para eu terminar. Eu queria, Falar- Zeferino, sem querer te cortar, já te cortei, Sim, ok. que você pontuasse também, assim de forma breve, porque precisamos daqui a pouco já terminar, de forma objetiva. A Aline fez questão de pontuar a realidade para os dois países, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho também da tua realidade aqui no Brasil, a nível espiritual. Você prega em algumas igrejas, e pelo que eu vi no teu Instagram, e um dos teus fortes é falar muito também da questão da libertação espiritual, né? Então, queria... A Aline, por exemplo, disse aqui a retaliação espiritual que ela viveu em Angola, ela nunca antes tinha vivido em qualquer outro Em lugar. qualquer lugar, certo. Agora, como um pregador que você é, como você também prega aqui no Brasil, você tem pregado, falas muito também sobre libertação. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência aqui no Brasil, espiritualmente falando, de forma breve e objetiva. Bom, aqui no Brasil, a realidade espiritual aqui no Brasil, ela também é muito forte. Sem menosprezar a realidade espiritual aqui do Brasil, porque eu vejo que um dos lugares que Satanás opera mais aqui no Brasil é a cultura brasileira. Porque a cultura brasileira é uma cultura sem limites, aonde Satanás A cultura brasileira, é uma cultura sem limites, como assim? Explica onde nós acabamos normalizar o pecado por causa da cultura. Vou dar um exemplo. O carnaval. Como é que as pessoas se vestem no carnaval? O carnaval é uma cultura. Mas como é que as pessoas se vestem no carnaval? E é daí onde Satanás começa a trabalhar. Através da cultura brasileira. Nunca, e se você ver, é difícil você ver como Satanás trabalha aqui no Brasil de uma maneira tão forte. Em Angola, você não vai ver uma pessoa no carnaval andar seminua. Na África, você não vai ver uma pessoa, homem com homem, num dia normal se beijarem. Você vê como é que Satanás trabalha aqui no Brasil. Porque muita gente olha para Angola, a Angola é muito forte espiritualmente, a batalha ali é muito forte, a África é muito forte, mas sem saber, Satanás trabalha terrivelmente aqui no Brasil. Terrivelmente. Ao ponto de que até o governo normaliza isso. Mas é algo que a igreja precisa se levantar. E depois, Satanás trabalha terrivelmente também na questão de homicídio. Aqui tem muito homicídio, que é algo onde Satanás trabalha lá fortemente. Então, cada país tem essa realidade. Você não vai ver em alguém em Angola lhe mataram por conta de uma dívida de R$300. Aqui Satanás usa a mente de uma pessoa
que vai matar uma outra pessoa por conta de R$ 300. Então, são batalhas espirituais. Cada país tem uma certa batalha espiritual. Mas é tão forte que até a feitiçaria, aqui no Brasil também tem. Muitas das vezes, a gente olha somente em Angola, aqui no Brasil também tem. Inclusive, semana passada, eu fui pregar numa igreja em Guarulhos. Depois de eu pregar, uma irmã veio até a mim e me entregou feitiço. Semana passada. No caso, você falava, que acho que chamam macumba, né? É isso, né? Macumba. 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 Trabalho de macumba. Então, é algo que na África tem, aqui também tem. Mas a forma como Satanás trabalha no Brasil é diferente como trabalha na África. É diferente como trabalha em Angola. E é diferente como trabalha na Europa. É diferente conforme trabalha na Europa. Então, são ataques muito, muito fortes. Então, Amém. nós precisamos, como a igreja do Senhor, nos levantar e dizer que o Filho do Homem se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Um dia, vou terminar, vou falar uma experiência que eu tive aqui no Brasil. Sim. Eu fui para uma cidade chamada Paraguaçu. Eu fui pregar numa cruzada evangélica. Paraná. Isso. Chegando lá, eu estava num veículo do meu irmão Rodrigo. Quero aproveitar e dar uma saudação ao Rodrigo. E ele estava conduzindo. E enquanto a gente estava conduzindo, ele, nesse caso, estava de lado, eu vi como se fosse alguém que está assistindo em uma tela. Demônios nas estradas. Você já se perguntou por que acontece o número de acidentes no Brasil? Não é algo normal. Eu vi como se fosse uma tela, demônios fazendo os seus trabalhos nas estradas para causar acidente. Eu falei, Rodrigo, será que você está a ver o que eu estou a ver? Ele disse, não estou conseguindo ver nada. Eu disse, Rodrigo, para o carro, vamos orar. Depois de nós orarmos, ele conseguiu enxergar o que eu estava a enxergar. Então, são trabalhos do inimigo que ele opera em cada região. Então, é importante nós discernirmos como igreja que realmente o mundo espiritual existe em todos os lugares, mas a forma deles operar algumas vezes são diferentes. Realmente. E eu preciso dizer aqui algo muito, muito interessante. O mundo espiritual, como vocês fizeram muito bem aqui, a forma como vocês pautaram, Satanás, ela realmente, até enquanto homem de Deus falava, a questão da forma como Satanás se manifesta, e um raciocínio muito interessante veio aqui na minha cabeça. Satanás sempre vai agir num lugar de acordo com a necessidade daquelas pessoas. Satanás, você repara, se você vê na Europa, a Europa, como é que o inimigo trabalha lá? Frieza espiritual. Você entendeu? Porque o povo lá é frio, então é na necessidade dele que o inimigo trabalha. Se você vê aqui no Brasil, não, vamos lá, Brasil não, América Latina, é na promiscuidade, principalmente. Libertinagem. Isso, se você olhar a América Latina é exatamente, é só você olhar para a Colômbia, olhar para é quase o mesmo padrão. Agora, se você ir para a África, você vai entendendo que a realidade é como nós já somos um povo culturalmente muito tradicional. Isso. Então ele trabalha dentro da tradição. Isso. Você entendeu? Então é exatamente assim. Então O mundo espiritual, ele é muito desconhecido pela massa. Sim. Mas ele acaba atingindo a nossa vida material, Certo. nosso cotidiano. Uhum. Sem que as pessoas percebam, existe um trabalhar de Satanás ali que reflete na saúde,
Nos casamentos, nos lares, nas finanças. Né? Igual você disse, a maneira que o mundo espiritual trabalha na Europa Sim. é tirando as pessoas da dependência de Deus. Eu não preciso. Certo. Mexe com o ego da pessoa. A pessoa não ora mais, não busca mais. Aquela frieza espiritual. Você olha para o Brasil, você já vê uma outra maneira. Então, assim, a gente entende que o inferno, ele está bem preparado para trabalhar espiritualmente. Tá. Né? Ele é organizado, ele sabe Sim. como trabalhar em cada lugar, em cada esfera. Ele está ali trabalhando. E quem não tem visão espiritual, gente, não vai entender. Quem não está na visão espiritual, igual o missionário disse da experiência que Deus mostrou com os olhos abertos, né? Visão aberta, os demônios ali trabalhando. O Brasil tem muito acidente. Depois do carnaval, tantas doenças. Da onde vêm essas doenças? Do pecado. Exato. Da promiscuidade. Sim. Né? Então, assim, o mundo espiritual, ele existe. E a gente só consegue vencer ele revestido das armaduras de Efésios 6. Amém. A conversa está muito interessante, que eu acabei por estender o tempo aqui com a produção, só para não deixar nada aqui em aberto. Mas vamos lá. Eu vejo, né, e entender absolutamente tudo que vocês pautaram aqui. Mas eu acredito ainda, e eu quero aqui colocar, e vocês vão concordar ou discordar, que Deus está trabalhando ainda nessa geração. Porque, assim como, por isso que eu fiz questão de perguntar assim, dizer, a proporção como o inimigo está trabalhando é tão forte, mas tem coisas acontecendo espiritualmente, a nível divino, Deus está trabalhando. Eu nunca vi jovens sedentos como agora está tendo jovens sedentos. Eu nunca vi crianças a quererem tanto o agir de Deus sobre as suas vidas como agora está tendo. Há muito desejo, há muito despertar também. Então acredito que Albert Einstein falava assim, o problema não é só os maus, mas é o silêncio dos bons. Então sempre que nós falamos sobre, vamos lá, essas questões espirituais, e é um facto realmente que a igreja precisa despertar. Mas eu queria que vocês falassem aqui também, vocês não acham que também do outro lado realmente há coisas que Deus está fazendo, há um mover acontecendo? Se é que vocês concordam, se vocês não concordam também está tudo bem. Mas a minha opinião, o meu parecer, é que eu vejo, por exemplo, países como Nigéria, tem pessoas que estão morrendo porque acreditaram em Cristo. Mas, cara, uma coisa é nós estarmos aqui no Brasil, você acreditando em Jesus ou não, ninguém vem no teu pé, ninguém te faz nada. Outra, muito diferente, é você estar num ambiente, numa atmosfera onde se você é crente, você é morto. Mas ainda assim, no outro dia, tem outro cara que soube que mataram alguém porque era crente, mas o cara está novamente a levantar de manhã, está a pegar a Bíblia, está a orar. Então não tem como olhar para isso e achar que é mera vontade do ser humano. Não. Uma coisa é olhar para um país, qual é para esse país aí? Acho que é Coreia do Norte ou Coreia do Sul, que pessoas foram sentenciadas à prisão perpétua, a pena de morte, porque tinham Bíblias em casa, mas no outro dia tem ainda outra pessoa que está a guardar a Bíblia em casa. Não tem como, não tem como olhar para isso e achar que é mera vontade das pessoas humanas, não. A não ser que é Deus a mostrar para a nossa geração que ainda há remanescente. Então, eu queria que vocês falassem aqui, diante dessa proporção maligna que está acontecendo, o que a nossa geração precisa fazer? Como é que nós podemos nos posicionar no sentido de buscarmos, de crescermos espiritualmente dessa geração que eu creio muito que é a geração que vai fazer diferença? O que vocês podem dizer? Começo com a Linda. Eu creio que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Amém. E isso que está acontecendo de pessoas estarem morrendo por amor ao evangelho é para despertar a gente. É para nos despertar. Porque, veja bem, aqui ninguém chega com arma na sua cabeça e te mata por você ser cristão. Mas o diabo trabalha na mente das pessoas, as pessoas se matam, tiram a sua própria vida. Então você vê que o mundo espiritual, ele é legalizado, ele sabe como trabalhar. Sim.
É um país onde tem muita depressão, onde as pessoas tentam suicídio. Não é verdade? É verdade. Aí eu te pergunto, por que que o Japão, o índice de suicídio é altíssimo? Sendo que as pessoas de lá têm tudo, tem de tudo, e as pessoas se matam. Porque o Japão é um país de primeiro mundo, mas o índice de suicídio lá é muito grande. O evangelho dentro do Japão é muito difícil. Sim. O que os missionários enfrentam ali para levar a palavra é muito difícil. E eles se matam. Porque, na verdade, não só o Japão, como o Brasil, como a África, o mundo está sedento de Jesus. A solução para a economia, a solução para essas doenças é Jesus. Amém. Combati o bom combate, guardei a fé. É isso que o Senhor espera da gente. Amém. Muitos vão ficar para o arrebatamento, mas muitos Deus vai levar antes. Porque o arrebatamento tanto pode ser no toque da trombeta, quanto pode ser que o Senhor nos leve no individual. Nós temos que estar preparados, gente. Nós temos que estar preparados contra as investidas de Satanás contra a nossa vida. Temos que estar equipados com os armamentos de Efésios 6. Sim. Porque os dias estão maus. Eu acredito sim no derramar do Espírito Santo. Sim. Acredito sim que Deus fará um grande mover. Mas eu acredito também que o negócio vai estreitar pra gente. Sim. Eu acredito que o negócio vai apertar. Deus não vai deixar facinho pra ninguém, não. O negócio vai complicar. A gente não sabe qual é o caminho que está preparado pra gente aí até a volta de Cristo. Então, é tempo da igreja, da gente se apegar realmente com Cristo. Porque Jesus está voltando. Homem de Deus, ao decorrer do programa eu te perguntei sobre se não houver uma certa desproporcionalidade a nível em que o inimigo está trabalhando e a intensidade que a igreja tinha que colocar sobre coisas que realmente são espirituais. Realmente há um certo desequilíbrio. Se dissesse, a igreja está falhando muito. Porém, isso não é uma realidade totalista, né? Não é uma realidade generalista. Então, o que é que se pode fazer para que a outra metade que está desequilibrada volte a estar equilibrada, no sentido da igreja a recuperar o seu verdadeiro posicionamento na sociedade? Porque eu creio, aonde a igreja se estabelece como igreja, não tem como as trevas permanecer. Eu creio, aonde a igreja se estabelece como autoridade divina, não As tem portas do como. inferno prevalecem. Não tem como. Então, o que está faltando? Eu quero que você fale sobre isso. Eu estou aqui arrepiado. Isso já é espiritual que nós estamos a falar aqui. Verdade. Eu quero que você fale. O que falta? O que as igrejas precisam prestar atenção? O que está faltando para nós recuperarmos realmente a posição que é devida? Eu acredito que a gente precisa voltar mais à palavra. Precisamos voltar mais à palavra por conta de algumas coisas que a gente, como igreja, está achando que é normal, mas é contra a palavra. Mas, ainda assim, eu acredito que estamos a viver um tempo que Abacuque diz que é o Senhor quem está a viver a sua própria obra. Por quê? Porque hoje a gente não via antes, como a gente vê hoje, jovens buscando, jovens procurando conhecimento real da palavra, da doutrina, jovens buscando em oração, subindo monte e jejuando. Então, eu acredito que independentemente de uma outra parte errar, ainda tem pessoas que estão fazendo o que é certo. Mas, para aquelas pessoas que estão indo por esse caminho, o segredo e o conselho é voltar à palavra. Não precisamos julgar quem está do outro lado, mas sim precisamos mostrar a eles o verdadeiro caminho para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Homem de Deus, Uhum.
Eu tô apertando essa tecla. Ok. Tô apertando essa tecla porque hoje quando você vai a igreja de hoje já não é a mesma que a igreja de antes. Deus já não faz como antes fazia. Hoje as coisas mudaram. Eu, particularmente, quando ouço isso, me incomoda muito. Sabe por quê? Porque de forma indireta ou nas entrelinhas dessas falas, parece que estamos dizendo que Deus deixou de fazer, que Deus deixou de operar. Então, o problema não é Deus que não está fazendo mais. A questão é as pessoas que não estão buscando mais. Porque a Bíblia diz assim, Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus é mesmo, se Deus não mudou, o que mudaram são as pessoas. Então, o que é preciso fazer para a igreja voltar? Cara, hoje está a faltar poder na igreja, está a faltar power. É muito romantismo espiritual. É situações que as pessoas tinham que olhar e colocar as mãos e orar e a coisa acontecer. Mas hoje é tudo... vamos entregar nas mãos de Deus. Não é para entregar nas mãos de Deus. É para você colocar as mãos, orar e a coisa acontecer. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo número 10, verso 19. Eis que vos dou autoridade e poder para marchar, pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada vos fará dano algum. Mas hoje você olha para pessoas, estão na igreja, mas fizeram uma cumba contra mim, fizeram... Mas que Deus é esse que nós estamos servindo? Que tipo de Deus é que nós estamos buscando? Como é que você está a orar? Eu falo para a pessoa assim, quem faz macumba contra alguém que ora, está a desperdiçar elementos dele. Quem faz macumba contra alguém que tem intimidade com Deus, está a desperdiçar tempo dele. Então, diante de tudo isso, homem de Deus, eu quero levar essa conversa a nível espiritual. Eu quero que você fale sobre isso. O que realmente, o que está faltando? São as pregações que estão tornando crentes fracos. São os louvores que estão tornando, vamos lá, louvores de sofrência. Será que é isso? Porque eu acredito que, como eu já disse, se você ouvir a oração tem poder, a oração, você não vai duvidar. É crente 30 anos na igreja, mas qualquer problema tem que ligar no pastor. Pastor, ora por mim. É crente dia e noite mandando mensagem nos profetas, mendigando por profetas na internet. Mas o que está a faltar nesse povo? O que está a faltar? É os líderes que estão errando? Aonde está o problema? Fala sobre isso. Eu acho que a gente precisa saber realmente quem nós somos em Cristo Jesus. Sim. A gente precisa saber a nossa posição, a nossa realidade em Cristo Jesus. Porque quando a gente sabe a nossa realidade, a nossa posição em Cristo Jesus, a gente vai ter uma consciência e vai ter em nossa mente que nós estamos debaixo e sujeito de poder e autoridade em Cristo Jesus. E nós carregamos isso. O nosso maior problema, às vezes, que a gente vê na igreja, é que as pessoas não sentam na sua autoridade. Porque nós pensamos que quem tem apenas essa autoridade é o pregador, é o profeta que está daquele lado. Não, todos nós que aceitamos Cristo, fomos salvos, redimidos em Cristo Jesus, fomos batizados pelo Espírito Santo, nós carregamos esse poder, nós carregamos essa autoridade. E essa autoridade que nós carregamos, nós temos a ousadia de chegar em nossa casa, se houver um mal em nossa casa, nós dizer, Satanás, tu não tens poder nesse lugar. Nós temos a ousadia de dizer, Satanás, o meu filho, a minha filha vai ser luz, não vai viver nas drogas, não vai viver na prostituição. Então nós temos essa responsabilidade como a igreja. Só que o maior problema é que a igreja parou de crer. A igreja parou de crer por quê? Porque hoje em dia muita gente faz coisas como se fosse que está fazendo certo, mas está fazendo errado. E isso está trazendo uma descredibilidade dentro da igreja para que as pessoas param de crer. E basta parar de crer
para o milagre. Não pode haver milagre se não tiver pessoa que crê. Por isso, todas as vezes que Jesus realizou milagre, a primeira palavra que Jesus dizia é: se você crê, verás. Come on. O que está a faltar, milagre, não é o poder. O poder já está disponível no ômega. O poder já está disponível na minha querida irmã missionária. O poder já está disponível para todos. O que está a faltar é pessoa que crê. Forte. Olha, é tão de Deus aqui Sim. o que ele está dizendo, porque fé e evangelho sem atitude é estagnação. Repete isso. Uau. A fé é necessária, mas a atitude ela é essencial. Porque Daniel, ele tomou uma atitude. Ele disse, eu não vou me dobrar, eu não vou aceitar e eu vou me posicionar. É se posicionar e Isso. ponto. Fé e evangelho é uma atitude. Senão você fica estagnado. Você nunca sai do lugar, ou seja, você nunca vai ser um crente melhor, você nunca vai viver milagres extraordinários e o evangelho vai ficar só na Bíblia. Você não vai viver. E muita gente não vive por quê? Por conta disso que a gente está aqui Tá falando. estagnado. Está estagnado. Certo. E não declara. Por quê? Porque muita gente só Não pega a melhora, Bíblia. não evolui, Eu estava estudando... não se compromete. Isso. Tão forte que eu estava estudando isso hoje. Existem duas coisas na palavra. O Logos e o Rema. Hoje em dia, nós na igreja estamos a trazer muito Logos e pouco Rema. O Logo é a palavra falada. Isso. O Rema é a palavra que fala. Se nós trazermos o Rema na nossa igreja, as pessoas vão ver o milagre na nossa igreja. Porque outra coisa é você falar e tentar viver o que Pedro viveu, e outra coisa é você falar e viver de acordo à tua declaração que Cristo falou por você. Porque Pedro só andou por cima do mar porque Pedro ouviu a palavra que fala. Ouviu a palavra que falou, venha. Colocou em prática, né? Colocou em prática. E Pedro creu e começou a andar por cima do mar. Tem pessoas que até agora não estão a viver novas dimensões porque ainda está com Logos. Ele precisa do Rema. E o que a igreja precisa é o Rema. Hoje em dia estamos a ter muitas pessoas no altar. E eu vou falar de uma coisa aqui muito importante que eu quero que também as vossas opiniões. As pessoas pararam de crer por quê? Porque há muito emocionalismo tomar conta das igrejas. É muita mentira tomar conta da igreja. É muita mistura tomar conta da igreja. Pessoas brincarem com as coisas espirituais. Deus é um Deus sério. Aonde tem brincadeira, o Deus sério não se manifesta. Pessoas tentando brincar com as coisas espirituais. Pessoas tentando brincar com profecias. Tentando pessoas fazer profecia como um negócio para se mostrar que ele é mais espiritual. Profecia tem 3 objetivos. Primeiro é consolar, edificar e exortar. E hoje em dia tem muitas pessoas brincarem com profecia Comprando como os se profetas. fosse qualquer coisa. Compra os profetas. E enquanto viver isso, não vai haver milagre. Não vai haver milagre. Então, é importante nós se posicionar, sentarmos na autoridade que Cristo já nos deu e vivemos um evangelho sério. Ali, nós vamos ver milagre. Por quê? Está escrito, esses milagres seguirão para aqueles que creem. Se você crê, esses milagres vão te seguir. Você não vai atrás dos milagres. Os milagres tomarão conta de você. Amém. Para a glória e nome do Senhor. E é incrível que as pessoas, elas têm medo dos demônios, mas elas não têm medo de agir como os demônios agem. Porque os demônios creem em Deus. Eles sabem Demônios, que Ele é o demônios Todo-Poderoso. creem em Deus. Ele sabe que Ele é o Todo-Poderoso. Uau. Então as pessoas, elas têm medo dos demônios, mas elas não têm medo de estarem agindo como os demônios agem. Uau. Acabo aqui. Uau. Isso é muito Os forte. demônios creem em Deus. Por isso que o Gargareno, quando Jesus, eles veem Jesus e falam,
não nos mate. Perfeito. O que ele fez? O que os demônios fazem? Manda-nos. Nos Pô, porcos. Ou seja, ele sabe que ele tem autoridade para lhes matar, tem autoridade para lhes tirar de onde estão e lhes mandar em outro lugar. Então, E tem gente que ainda não quer crer no poder de Deus. E Meu no que ele pode fazer. sabe qual é o problema, homem de Deus? Eu vou falar aqui. Eu não sei o que o povo ainda não entendeu. O evangelho que te leva a você crer mais na palavra da profecia, na palavra do profeta, do que na palavra do que ele já falou, não o evangelho de Cristo. Eu não sirvo Deus por aquilo que ele vai fazer, por aquilo que ele vai falar. Não. Eu lhe sirvo por aquilo que ele já fez. Eu lhe sirvo por aquilo que ele já falou. Se vocês não creem naquilo que ele já falou, ainda que surgir 1000 profecias, 1000 palavras de revelação, é tudo palhaçada. Vou falar aqui. Nenhuma palavra revelada, nenhuma profecia é maior do que ele já falou. Porque a base do cristianismo não é sobre nada mais do que vai ser dito. É sobre tudo que já foi dito. Então, não sei... É possível, homem de Deus, vocês nos congregarmos de 1 de janeiro a 31 de dezembro e ninguém entregar revelação, nós nos mantermos só com a Bíblia. Tá tudo bem. Agora, se nós fecharmos a Bíblia e ficarmos de 1 de janeiro a 31 de dezembro, só revelação, só profecia, é palhaçada. É palavra em primeiro lugar. E é isso que está a faltar, palavra. Está a faltar palavra. Muitos estão colocando suas ideias no altar e estão tirando palavras. Muitos estão tirando palavras nos seus altares. Só que o melhor de tudo é que Deus está fazendo uma peneira. Está a revelar quem é quem na verdade. Quem está a servir em espírito e em verdade. Mas nós acreditamos que ainda nós vamos viver um tempo que as pessoas vão voltar na palavra. Amém. Só basta o nome de Jesus. Eu vou falar algo que eu falo muito. Basta o nome de Jesus. Não teve revelação no culto. Basta o nome de Jesus. Não teve milagre. Não. Basta o nome de Jesus. Por que basta o nome de Jesus? Porque aonde tem o nome de Jesus tem milagre. Aonde tem o nome de Jesus tem cura. Aonde tem o nome de Jesus tem revelação. Aonde tem o nome de Jesus tem tudo. Só que repara, nome de Jesus não vai te trazer tudo o que você quer. Nome de Jesus vai te trazer tudo o que você precisa. Nem tudo o que você quer te faz bem, mas tudo o que você precisa sempre vai te fazer bem. E nós estamos numa era em que estão deixando o evangelho, o ministério cheio de glamour. É muito glamour no ministério. Claro que Deus, ele cumpre promessas. Sim. Ele faz coisas extraordinárias. Só que o verdadeiro evangelho você vai chorar. Sim. Você vai caminhar sozinho, vai faltar dinheiro, vai faltar amigos. E é aí que a gente vai entender que a gente está caminhando para o caminho certo. Às vezes o ministério não vai dar certo, não vai fluir. Porque eu costumo dizer assim, pastor, missionário, só para você entender. Se todo mundo for cantor famoso, quem vai ficar no grupo de louvor da igreja? Se todo mundo for para as nações, quem vai pregar nas praças? Todo mundo só quer as nações hoje. Mas hoje todo mundo quer ser o famoso, o artista. Só Nós quem vai precisamos ficar? entender quem nós somos em Deus. E tá tudo bem. Aline, quer dizer que então alguns vão sair, alguns vão ficar. A gente tem que entender que o diabo ele tá colocando inveja no nosso coração, comparação, a gente começa a comparar. E isso tem inflamado, por isso que a chama tá apagada. Por isso que às vezes não existe o manifestado do Espírito Santo, por isso que às vezes Deus não tá achando um espaço para trabalhar. Por quê? Porque tá existindo essa comparação. Eu costumo dizer, deixa a irmãzinha que tá indo para as nações, deixa ela ir. Porque às vezes Deus chamou ela para isso, mas às vezes Deus chamou para ficar cuidando do grupo de louvor da igreja. Às vezes você não vai para as nações. Às vezes você vai ficar cantando nos cultos de oração e de quinta da sua igreja, de domingo. Mas você não é melhor do que o outro, nem o outro é melhor do que você. Por quê? Porque o evangelho é isso. Todo mundo tem uma função.
E todo mundo é útil na casa do Senhor, gente. Verdade. Olha só Os interessante. campos estão aí. Olha só interessante. Moisés está diante de uma responsabilidade tremenda. Porém, precisa de duas pessoas. Arão e a Míriam. E a Bíblia diz que quando os braços de Moisés, né, vão ficar cansados. As pessoas falam assim, Moisés abriu o mar vermelho. Não, Moisés não bateu a vara no mar. Moisés levanta as mãos, Arão pega a vara e bate no mar. Então, repara aqui o quê? As pessoas pregam muito isso. Moisés abriu o mar. Até tem imagens que aparecem, Moisés pega na vara. Não. Isso está na Bíblia, depois abrem. Moisés levanta as mãos. E Arão pega a vara depois, bate no mar, o mar abre. Ou seja, para o mar ser aberto, primeiro precisou Moisés estar de mão levantada e depois o Arão bater com a vara. Mas a vara era de quem? De Moisés. Come on. Né, gente? Esse cara prega muito, mano. Mas a vara era de quem? De Moisés. De Moisés. Mas o que é vara afinal então? De onde veio a vara? Quem entregou a vara a Quem entregou Moisés? a vara? Deus. Forte. Então, tudo que Deus te entrega não é teu, te emprestou. O dom que A você tem. ferramenta é emprestada, né? Come A on. ferramenta é emprestada. E assim, Satanás, ele tá cegando muito a igreja, que somos nós, na comparação. É. A gente está se perdendo na comparação. Porque a gente não aceita aquilo que Deus deu pra gente, porque a gente quer que seja do jeito do outro. Né? Você pode ver. Então, o diabo, ele é muito estratégico para trazer um esfriamento espiritual na igreja. Ele sabe quais são os caminhos que Meu Deus. ele entra para que o crente seja um crente frio, Frio. que não ore, que tenha inveja no coração. Porque Caim matou Abel. Os irmãos estão ali, eram irmãos, andavam juntos, mas houve a inveja de irmão para irmão. E na igreja tá desse jeito, gente. Caim continua no meio do povo de Deus. Ele continua se comparando. Ele continua vendo o sacrifício do outro sendo aceito, mas o dele não. Mas por que o dele não está sendo aceito? O que está acontecendo com o que ele está apresentando para Deus ali no altar do Senhor? Eu vou voltar já daqui a pouco na minha posição como apresentador. Gente, eu tenho uma agenda daqui a pouco, eu vou embora. Já estamos Meu horário já deu, já. Já estamos terminando, mas deixa eu entregar isso. A gente está falando aqui um assunto muito sério e muito pertinente. Ela falou sobre o Caim e Abel. Nós estamos a falar aqui sobre o avivamento, sobre a espiritualidade, o que está a faltar para a igreja voltar. Abel só morreu por sua culpa. Mas como assim? Abel morreu porque saiu do lugar onde estava com Deus e aceitou o convite de Caim para irem ao campo. A Bíblia diz que depois de Deus rejeitar a oferta de Caim, Caim fica furioso. Deus pergunta para Caim, por que você está zangado? Por que você está furioso? De seguida, a Bíblia diz, convidou Caim, Abel, para irem no campo. Mas a pergunta que não deve se calar é, por que Caim não mata Abel exatamente naquele lugar? Porque naquele lugar, Abel estava diante da presença de Deus. O que Satanás está tentando fazer nessa geração? É tirar pessoas diante da presença de Deus. Por quê? Porque Satanás só pode te tocar, só pode te matar, só pode te destruir quando você estiver distante da presença de Deus. Como é que ele está fazendo? Vai jogar carnaval, vai jogar tantas coisas, trações por aí para fazer o quê? Para tirar pessoas da presença de Deus. Então, você que está do outro lado, não saia da presença de Deus. Se nós queremos de facto, como já pautamos aqui, viver o verdadeiro avivamento, acender essa chama, não tem outra fórmula. É estarmos na presença de Deus. Orar. Meus irmãos, orem, 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 orem. Tudo por excesso faz mal, profeta. Mas a oração por excesso não faz mal. Orem, orem. Então, falar de orar, orem. Tem uns costezinhos que vêm falar, não importa o tempo que você ora, não importa a duração. Não importa. O fato de Deus responder a tua oração não quer dizer que você tem intimidade com Ele.
Deus pode te responder por conta da O misericordiosidade. que é oração? É fazer uma ligação para Deus. Quanto mais você Eu vou ora, fazer uma ligação para Deus. Eu vou ali e vou fazer uma ligação. Deus, eu preciso conversar com você. amém. Se a oração não resolver, eu não sei o que vai resolver. Sim. Quantas guerras eu já venci na oração? Coisas tão pequenininhas assim que talvez para você, mas isso, a oração, gente. Não é Facebook, não é Instagram, não é postagem. É uma vida com Deus. Ter uma vida de amizade com Deus. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Ó, põe na sua cabeça. Eu escolho ser amigo de Deus. Andar com Deus, conversar com Deus. E automaticamente quando você anda muito com alguém, você pega o jeito dele, né? Você começa a falar, dependendo com quem você anda, você fala do mesmo jeito. Você começa a ter as mesmas ideias. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a querer ser igual a Ele. A essência dele vai entrando dentro da gente. A gente começa a ser mais humilde. A gente começa a entender que a gente é pó. É falho, não é nada. Amém. Oh, meu Deus. Nunca perca a sua intimidade com Deus. Amém. Já estamos no final. Antes de encerrar aqui, eu queria que, como notas de considerações finais, vocês pautassem aqui, se você tiver que acentuar 3 elementos, 4, 5 que seja, que vão fazer de facto com que a igreja, os crentes, voltem ao lugar de onde nunca tinham que ter saído, voltem à posição que lhes é devida. O que é que você nos dirias aqui? Para terminar a minha participação, quero aqui concluir dizendo que a espiritualidade é real, o mundo espiritual é real. Amém. E a realidade espiritual, que cada um conta as suas experiências vividas em África, sobretudo em Angola, é real. Precisamos estar preparados. Não somente em Angola, tá? Não vai em qualquer lugar sem você antes se preparar. Não é somente em Angola, até no Brasil. Você que Deus está te chamando para vir no Brasil, não vem aqui sem se preparar. É necessário ter uma preparação. Do mesmo modo, você que está saindo daqui do Brasil para ir para Angola, não saia daqui sem uma preparação. É importante nos prepararmos sempre e nos posicionarmos na autoridade que Cristo nos deu. Em segundo lugar, quero aqui dizendo que nós como a igreja, vou repetir mais uma vez, se nós queremos viver o que real propósito da parte de Deus, nós precisamos sentar na nossa posição como filho e na nossa posição como um ser cheio de autoridade na face da terra, como um representante de Deus na face da terra. E aí nós vamos marcar diferença aqui no mundo. E, concluindo a minha fala, eu queria simplesmente dar o meu parecer, meu amigo Ômega, sobre a situação que aconteceu recentemente no jogo passado do Real Madrid, que aconteceu com a tragédia do nosso irmão Vinícius Júnior. Queria aqui dizer para todos, nós como a igreja, nós também não aceitamos isso que aconteceu com o Vini Júnior e dizer nós estamos com ele, independentemente do que aconteceu isso, que eu vi que é algo muito perigoso, é que o amor de muitos está a esfriar, porque essa situação não aconteceu simplesmente para os adeptos, ela veio de uma pessoa que não poderia vir, que estava jogando com o Vini Júnior. Então isso é inacreditável, mas eu estava fazendo uma leitura do porquê que aconteceu isso. Só tem duas coisas. É porque o Vini, ele carrega a sua luz própria. Em segundo lugar, ele conhece a linguagem espiritual. Porque quem conhece a linguagem espiritual, ele não vive de acordo com o que as pessoas falam a seu respeito. Eles vivem de acordo com aquilo que eles são. Então, terminando dizer, Vini Júnior, que Deus te abençoe, continua, e a igreja e nós estamos com você. Que Deus abençoe, muito obrigado por essa oportunidade, meu amigo. Nada, meu irmão. Aline Miranda, considerações finais.
E se tiver aqui que acentuar de forma numérica, se possível, pontos que possam fazer com que a igreja, né, uma parte que ainda não entendeu a sua real posição, né, o que se deve fazer enquanto igreja, enquanto pregadores, enquanto cantores, enquanto pastores. Amém. Quais elementos nós podemos aqui pontuar? Queridos, Deus ele não precisa da gente, mas ele conta com a gente nesse mundo. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos entender que você existe por um propósito de Deus. E você não nasceu só para casar, fazer uma faculdade, realizar sonhos, comer, passear. Todos nós nascemos com uma missão espiritual da parte de Deus. E quem é grande diante de Deus não pode temer diante dos homens. Se você sabe quem é você diante de Deus, você não pode temer. Cumpra a tua missão e seja uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele conta com a gente. O ponteiro está marcando os últimos segundos da igreja. E o Senhor, Ele conta com a gente. Eu costumo dizer que naquele dia nós daremos conta de duas coisas. Daquilo que a gente fez e daquilo que a gente não fez. Não podemos esquecer da parábola dos talentos. Alguns granjearam e outros não granjearam. Então a gente está se perdendo em achismos, em enigmas, em crenças. E nisso o diabo está fazendo com que o evangelho fique de lado. Mas Deus, ele não é crença, ele não é achismos. Deus, ele veio para salvar e levar para o céu todo aquele que o aceitar e que nele crê. Eu agradeço o convite, a oportunidade. É uma honra estar conhecendo o missionário Zé Ferino. Amém. Que Deus continue abençoando o podcast Reino Cast. E você que está assistindo a gente, entrega a sua vida para Jesus. Porque o mundo precisa mesmo de Jesus. A política vai ficar, as leis vão ficar, os dogmas ficam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Uau. Glórias a Deus. Deus disse para Gedeão, Gedeão, enquanto eu estiver contigo, tu ferirás os midianitas e amalequitas como se fossem um. Meu irmão, você que está aí do outro lado, enquanto Deus estiver contigo, vou repetir, enquanto Deus estiver contigo, ainda que se levantar Brasil todo, ainda que se levantar Angola, África, ainda que se reunirem todos os principados, todos os bruxos que existem nessa terra, enquanto Deus estiver contigo, nenhum mal te sucederá. Então, existe realidade maligna espiritual em África, na Europa, na Ásia, na América, no Brasil. Porém, enquanto Deus estiver conosco, esse mundo não terá poder sobre nós. Então, pense nisso. Que Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a Aline Miranda, milionária. Deus abençoe, gente. Eu recebo em nome de Deus Jesus. abençoe Zé Ferino. Amém. Deus abençoe. Que Deus possa vos honrar. Amém. Daqui a pouco vai descer aí o helicóptero da abençoada. Ela O tem agenda. jatinho do Edi também. Em nome E de o navio Jesus. Benção. do missionário. Então, que Deus em Cristo Jesus honre. Amém. Eu falo, existem pessoas que nós conhecemos porque queremos conhecer. Verdade. Porém, existem pessoas que nós conhecemos porque o Céu Deus quem nos apresenta. apresenta. E você é uma pessoa que o Céu nos apresentou. Eu amo Pode muito contar- a tua vida em pode Cristo contar Com a Jesus. gente, amo a sua vida. E Tamo tenha junto certeza, aí. Reino Cast vai se tornar o podcast número 1 no mundo. Não é Eu no recebo Brasil, em no nome de mundo, Jesus. no Eu mundo. creio, eu creio. Tem pessoas que para vir aqui vão pagar $1 milhão. Eu creio. Brincadeira. Oh, Então, yes. muito obrigado a todos. Você que estava aí conosco do outro lado. Amém. Eu quero aqui fazer publicidade de um parceiro que, graças a Deus, firmamos, que é a Sleep Soft, loja de colchão em Santo André, Parque das Nações. Você que sai do outro lado, você dorme e às vezes acorda mal, não é por acaso. Às vezes é o colchão onde você está dormindo. Então a Sleep Soft existe exatamente para entregar para você não o melhor colchão do mundo, mas o melhor colchão que se adapta ao teu corpo. Para de adiar. Sono não é vaidade.
Sono é qualidade de vida. Então, procura Sleepsoft para você comprar o seu colchão. Deus abençoe também aqui o pessoal da Rextoria. Se você está aí do outro lado, você quer gravar podcast, gravar um curso, não existe melhor lugar para você fazer isso. Se o Reino Cast está aqui na Rextoria, sabe por quê? Porque aqui na Rextoria, onde a tua história é contada da melhor maneira. Para de adiar esse projeto está na tua carteira. Vem aqui para a Rextoria. Eu saí de África, Angola. Estou gravando aqui. Você que está no Brasil, está à espera de quê? Venha para a Rextoria. Certamente você não vai se arrepender. Deus abençoe Angola, Deus abençoe África, Deus abençoe Brasil, Deus abençoe América, Deus abençoe a todos nós. Se Jesus não voltar amanhã, estaremos novamente num outro episódio. Obrigado. Deus abençoe. Deus meus irmãos. abençoe, gente. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Salve, salve, simpatia.